Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à aula de ciências, só que numa nova modalidade. Agora nós estamos trabalhando virtualmente. Aqui, nessa primeira aula, nós vamos trabalhar sobre a temática de alimentação, que vem a ser quais as suas características, a importância da alimentação, e isso será dividido em duas aulas. Essa primeira nós vamos trabalhar sobre a alimentação, os nutrientes, até parte de macronutrientes. E na aula seguinte nós vamos falar sobre os micronutrientes, fibras e as implicações disso. Beleza? Então, aproveitem. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato. Antes de começar a falar propriamente sobre os conceitos e as características da alimentação, eu trago esse poema para vocês, que é o poema da alimentação. Então, para a gente ter saúde e sentir-se equilibrada, é necessário que mude uma ou outra coisa errada. Falar de alimentação, que racional deve ser. Quer dizer, ter atenção ao que vamos comer. Tem gente que diz que somos o que comemos. Tem gente que fala que não há remédio melhor do que uma boa alimentação. Então, ela vem como uma característica da nossa sociedade, também é uma característica do nosso estilo de vida. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu trago uma pergunta antes de começar o assunto em si. E é o seguinte: você está com fome? Sim, não. Você aceita churrasco? Ou uma lasanha? Ou o bom e velho feijão com arroz, que sempre está presente na culinária brasileira. Então, a fome ela nos instiga a comer, é um alerta que o cérebro manda dizendo: epa, preciso comer, preciso de alimentos. Então, por que isso acontece? Qual a necessidade disso? Vamos lá. Então, sobre a alimentação, não dá para falar de alimentação e não falar de alimentos, né? Ou saber o que são. Então, segundo a Anvisa, ela diz que os alimentos são essas substâncias, essas misturas em diversos estados em que possam nos prover alguma vantagem em relação à nossa formação, manutenção e desenvolvimento. Formação ao nosso crescimento, formação e desenvolvimento ao nosso crescimento de maneira geral. Manutenção para a gente poder nos manter vivos. E os alimentos eles vão nos prover nutrientes. E esses nutrientes são todas as substâncias químicas que fazem parte dos alimentos e que são absorvidas pelo organismo, sendo indispensáveis para o funcionamento. Então, a vantagem, o interesse que nós temos em nos alimentar é obter esses nutrientes para podermos nos manter vivos. Aqui eu trago o esquema, né, um exemplo de regeneração. Os nutrientes eles têm funções, né, diferentes. Em relação a cada função que eles possam desempenhar, nós podemos agrupá-los em um desses três grupos. Se os nutrientes eles têm interesse para o nosso corpo para a produção de energia, nós nomeamos eles como energéticos. Se eles nos ajudam no desenvolvimento, no crescimento, nós chamamos eles de construtores. E se eles nos ajudam a nos manter vivos, no estado bem de saúde, nós chamamos eles de reguladores. Ou plásticos, tem uma característica plástica. Ok? Em relação aos nutrientes, nós podemos separá-los em dois grandes grupos. Seriam os grupos dos macronutrientes. Macro não porque eles são grandes, são maiores, não. É porque nós precisamos deles em maior quantidade no nosso dia a dia. E os micronutrientes. Nós também precisamos deles, mas em quantidade menor. Os macronutrientes eles são os carboidratos, as proteínas e os lipídios. Os micronutrientes são as vitaminas e os sais minerais.
Então, aqui, a caracterização, né, em relação aos macronutrientes seriam os carboidratos, as proteínas e os lipídios. Observem bem os alimentos, vejam se vocês conhecem alguns deles, se vocês comem com frequência alguns deles. E aí vocês consigam separá-los, né, dessa forma. Percebam que mesmo, por exemplo, a laranja ali em carboidratos, não quer dizer que a laranja só tenha carboidratos. Quer dizer que ela tem carboidratos em grande quantidade, mas que também possa apresentar proteínas e lipídios. Como primeiro item, eu trago para vocês os carboidratos, né? A função deles é que eles fornecem grande parte da energia necessária às nossas atividades diárias no corpo. O que é que isso quer dizer? Para vocês estarem assistindo esse vídeo, vocês estão gastando energia, não é? Então, essa energia está sendo na forma de carboidratos. Vocês estão consumindo carboidratos que já foram absorvidos pelo seu corpo para estarem aqui assistindo. Mas também para qualquer outra atividade, para correr, para pular, para estar mandando mensagem no WhatsApp, para estar vendo no Instagram, para estar fazendo todas as suas atividades diárias. Os alimentos ricos em carboidratos geralmente são as massas, os pães de maneira geral. E como exemplo dos carboidratos comuns do dia a dia são o amido e a sacarose. O amido ele é utilizado, ele é bem frequente nas massas, nos bolos, na farinha. Então são alimentos ricos em amido. E como outro exemplo eu trago a sacarose. A sacarose, gente, é o açúcar de cozinha que nós utilizamos. Então esses são dois exemplos de carboidratos. Então, mostrei os pães, aqui eu mostro as massas, né, em geral. E lembrem, eu falei que produz energia. E o órgão do nosso corpo que mais consome energia é o cérebro. O cérebro consome mais de 20% da quantidade de energia que nós absorvemos através de alimentação. E aí eu trago essa imagem, né, do L, que remete ao anime Death Note, que ele é um gênio, um investigador, que sempre está comendo açúcar, né? Absorvendo açúcar, comendo pães doces. Seria uma possível explicação do consumo, né? O cérebro dele demanda muita energia e aí ele consome muito açúcar, muito doce, ok? Aqui eu trago o Patrick só para falar sobre a importância da mastigação. Então, se vocês não mastigam bem os alimentos, isso faz com que o nosso corpo tenha dificuldade em absorver esses nutrientes e aí parte disso seja perdido, certo? Então, mastiguem direito. Segundo ponto, as proteínas, o segundo tipo de macronutrientes. Os carboidratos tinham função principal, produzir energia, é a primeira fonte de energia do nosso corpo. As proteínas elas têm uma função em relação ao nosso crescimento e ao reparo. Entre suas funções, ela pode ser estrutural, de transporte ou enzimática. Trago como imagem, né, bom e velho feijão com arroz, que é rico em proteínas, as carnes também, certo? Em relação a estrutural, proteínas, nossa pele apresenta queratina, por exemplo, que é um tipo de proteína estrutural. Ela também pode ter função de transporte. O que dá essa característica vermelha para o nosso sangue é a hemoglobina, que é um tipo de proteína responsável em transportar o oxigênio que a gente, sempre que inspira, manda para os pulmões. Dos pulmões nós temos as trocas gasosas e aí a hemoglobina pega esse oxigênio lá dos pulmões e leva para todas as células do nosso corpo. E também ela pode ter função enzimática, como por exemplo a insulina. As pessoas que têm diabetes precisam estar tomando com frequência essa enzima, ok? Um terceiro item
o terceiro macronutriente são os lipídios, as gorduras e os óleos, aqueles pratos que dão água na boca só de olhar, não é? Então, são alimentos que têm um alto teor de energia e o nosso corpo, ele geralmente utiliza esses lipídios, essas gorduras, no armazenamento para proteção, então, para a produção de calor também e para armazenamento. E aí tem os problemas, né? Não podemos abusar do uso dos lipídios na alimentação, os lipídios, porque essas comidas gordurosas, essas frituras, como eu falei, elas têm muita energia e essa energia ela é acumulada na forma de gordura. E essa gordura ela fica, né, fica na barriga, por exemplo, mas não só lá. A bochecha ela é armazenada por todo o nosso corpo. O problema não está aí. O problema está quando essa gordura ela se deposita nas paredes das nossas artérias. E isso pode fazer com que nós possamos desenvolver problemas. Aqui eu trago uma imagem de comparação entre 2 kg de gordura e 2 kg de músculo. A gordura ela ocupa muito espaço no nosso corpo e aí a gente fica naquela sensação muito de sobrepeso. Aqui é uma comparação entre duas pessoas, ambas com 95 quilos. Só que a do lado direito tem 95 quilos com pouca quantidade de gordura. E do lado esquerdo nós temos uma pessoa com mais quantidade de gordura. Então, as pessoas elas podem ter o mesmo peso, só que uma aparência corporal diferente. E aí, para trazer de novo o que eu falei para vocês, a gordura ela vai se acumulando nas paredes das artérias quando você se alimenta com grande quantidade de gordura e pode fazer com que ela estreite a parede dos vasos sanguíneos e cause um infarto, por exemplo. Agora que nós finalizamos sobre a temática dos macronutrientes, as calorias são outras informações que nós utilizamos para calcular, né, a quantidade de energia produzida por esses alimentos e quanto que esses nutrientes eles produzem de calorias. Como a gente falou nas aulas, é o QCAL, ou cacau, né? E aqui falando mais aprofundado o que vem a ser essas calorias, né? Então, é energia que os alimentos disponibilizam para o nosso corpo. Do lado esquerdo, estou mostrando que 1 grama de gordura ela nos possibilita 9 calorias. 1 grama de proteína são 4. E 1 grama de carboidratos também 4 calorias. Ou seja, as gorduras elas disponibilizam mais que o dobro de calorias do que as proteínas e os carboidratos. E aí, professor, tá, eu quero emagrecer, então eu preciso só reduzir as calorias que eu consumo? Não. Olha aqui, do lado direito. Nós mostramos uma maçã e um brigadeiro. Ambos apresentando 90 calorias. Mas o que é que acontece? A maçã ela apresenta mais nutrientes do que o brigadeiro. E aí é o que a gente chama de calorias vazias. Então, são muitas calorias e pouco ou nenhum nutrientes. Esses alimentos industrializados, de maneira geral, pertencem a esse grupo das calorias vazias. E isso é preocupante. Então, você tem muita caloria e pouco ou nenhum nutriente. Para finalizar, trouxe esse quadro mostrando os macronutrientes que nós trabalhamos na aula de hoje, que são os carboidratos, as proteínas e os lipídios. Os carboidratos como primeira fonte de energia do nosso corpo, como exemplo o amido e a sacarose aqui. As proteínas podem ter a função estrutural, transportadora ou enzimática, por exemplo, a queratina, a hemoglobina, a insulina, em relação ao nosso corpo. Em relação à
fontes de nutrientes, tipo proteínas, nós temos leites, as carnes, de maneira geral. Os lipídios seriam as comidas gordurosas, ricas em gordura ou óleos. Tem função de reserva energética, também tem função fisiológica no nosso corpo, como o colesterol, por exemplo, e na produção de hormônios, como a testosterona. Então, finalizo a aula de hoje com esse quadro. Deixo como atividade para vocês que investiguem as embalagens dos alimentos e observem a quantidade de macronutrientes que eles apresentam e que a gente possa discutir esse material que vocês encontrem na próxima aula. Então, boa pesquisa, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.